Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. E hoje estamos aqui porque a vida tem histórias e histórias que a vida nos prega e que por vezes nos surpreendem de tal forma que nos obrigam nos anos seguintes, nos tempos seguintes, a dedicarmos-nos inteiramente a essa causa. E é por isso, porque é que digo isto? Porque hoje tenho comigo em estúdio Cidália Marquês. Ela é conhecida como a mãe do Pedrinho. O Pedrinho, que é aquela criança muito especial que provavelmente alguns de vós até já podem ter ouvido falar, mas se calhar até nem conhecem muito bem a história do Pedrinho. E a Cidália está hoje aqui exatamente para nos contar a história do seu filho Pedrinho, que tem exatamente 8 anitos. O Pedrinho é também uma das causas que este ano a Bênção dos Capacetes 2018, que se realiza precisamente no Santuário de Fátima no próximo dia 30 de setembro, está também a lutar. Ou seja, alguma da verba que vai ser angriada ao longo de tudo o que é preciso para preparar esta Bênção dos Capacetes vai depois reverter a favor do Pedrito. E já vão perceber porquê. O Pedrito é de facto muito especial, precisa de muitos tratamentos e neste país quase ajuda não há, pelo menos estatal, se é que não há mesmo, penso eu. E depois, ou os pais têm alguma à vontade financeira, algum suporte financeiro, ou têm os amigos, ou têm a solidariedade dos portugueses para poderem levar em frente os tratamentos que o filho necessita. Mas vamos então conhecer a história do Pedrito. E Cidália, desde já muito obrigada pela disponibilidade de vir até junto de nós para nos contar a história deste pequenito. O Pedrito nasceu perfeitamente normal, foi tudo uma gravidez normal, tudo ok? Sim, o Pedro nasceu, os testes, tudo normal, não se detectou nada. Até aos 2 meses o Pedro fazia o que uma criança até aos 2 meses faz, tudo normal. O que é que aconteceu aos 2 meses? O Pedro aos 2 meses foi vacinado e a partir daí eu notei que estava-se a passar alguma coisa diferente no desenvolvimento do Pedro. Comecei a questionar os médicos, diziam que não havia nada. Até que aos 4 meses voltei a questionar e eles aceitaram que algo não se estava bem com o Pedro e foi quando o mundo desabou. E a partir daí tiveram que começar a perceber o que se passa com o Pedro. Já nestes anos todos, já conseguiram entender qual é o diagnóstico médico, se é que ele existe? Não, o Pedro neste momento não tem um diagnóstico. O Pedro tem uma hipotonia, mas não se sabe a origem, concretamente. Portanto, há a suspeita que possa estar relacionado com a vacinação, visto que o corpo do Pedro está intoxicado de metais pesados. E enquanto esses metais pesados não saírem, nós andamos à procura. Portanto, nem os próprios médicos conseguem exatamente indicar, focalizar a causa do problema do Pedro. Não, não. Em termos deste problema que ele tem, que limitações é que o Pedro tem? Portanto, o Pedro neste momento não tem ainda controle cefálico total, controla melhor, mas não tem controle cefálico. Só verbaliza algumas palavras, portanto não consegue estar sentado sem apoio, não consegue andar sem apoio, não consegue comer sem apoio, portanto o Pedro precisa de alguém para tudo. Quando há pouco referenciou-me a situação muscular, significa que ele não se consegue manter sozinho de pé. De pé ou... O Pedro tem o músculo do movimento bom, o do suporte é que não. Portanto, nós temos 2 tipos de músculos, um para o movimento, o outro para o suporte. E ele, o do suporte, é que não está bom, porque movimento ele tem. Em termos intelectuais, ficou tudo ok no Pedrinho? Sim, sim. Ele percebe tudo, entende tudo, uma sensibilidade. Tá. O Pedro é a cabeça do Pedro está presa a um corpo que não lhe corresponde. Há aquilo que é o desenvolvimento intelectual dele. Exatamente. Desde o momento em que perceberam que algo não está bem com o Pedrinho, como é que foi os passos, como é que as coisas têm decorrido? Portanto, nós começámos por andar só no Sistema Nacional de Saúde,
Começámos, era fisioterapia, mas no Sistema Nacional de Saúde era 45 minutos, uma vez por semana, quando não passou para 15, de 15 em 15 dias, e era só a única coisa que ele tinha. Nós começámos a investir do nosso dinheiro, começámos a procurar, fomos para fizemos terapias no Algarve, fizemos por vários pontos do país. Até que depois conhecemos esta clínica que o Pedro está, em Espinho, e fomos para lá. E aí os nossos amigos disseram, não, vocês já não podem mais, então nós vamos vos ajudar. E foi quando os amigos nos começaram a ajudar, porque nós, para além de pagarmos os tratamentos do Pedro, investimos muito também em investigação. Isto porque, tendo em conta que os médicos não sabem exatamente o que é que provocou isto ao Pedro, no fundo também precisam de pesquisar, de descobrir e de investigar. E quase que são vocês que são o suporte financeiro de tudo isso. Por exemplo, os metais pesados nós só sabemos porque fomos nós que pagámos esses testes. Porque o Sistema Nacional de Saúde nem sequer mandou fazer esses testes. Desde que descobriram a doença do Pedro, ou pelo menos esta situação, até aos dias de hoje, alguma vez receberam apoio do Estado português ou não? É assim, o Pedro até aos 6 anos teve o abono de uma criança como qualquer criança tem. Depois, a partir dos 6 anos, nós tratámos do subsídio de doença. O Pedro recebeu dos 6 aos 7, recebeu o subsídio de doença. Depois, a partir dos 7 anos, cortaram no apoio do subsídio de doença ao Pedro. Teve mais um ano sem ter qualquer tipo de apoio. Neste momento, o Pedro está a receber uma média de 150 euros por mês, para tudo. Em termos da situação do Pedro, Cidália, isto implica que a Cidália teve que deixar, por exemplo, a sua vida profissional para se dedicar inteiramente ao seu filho? Tudo. Deixei tudo para trás. Casa, marido, outro filho. Tem outro filho? Tenho outro filho. Deixei tudo e fui para o Pedro. Eu costumo dizer, eu não vivo, eu sobrevivo. Porque passa muito tempo com o Pedro nessa clínica em Espinho, não é? Passo. Quantos dias por semana passam lá? Passo todos os dias. Só por vezes o Pedro fica cá segunda e terça e vai para cima, está lá mais uma semana e meia. Mais ou menos vem a casa de 15 em 15 dias. E, portanto, no meio disto tudo, conta com o apoio de alguém que neste momento não está aqui em estúdio, precisamente pelo facto de que vocês acabaram de chegar dessa clínica de Espinho, de terem feito os tratamentos com o vosso filho, que está muito cansado, e, portanto, o pai ficou com ele. Ficou com ele também. Também precisa de estar com ele, porque o pai tem que trabalhar. A luta é vossa. É nossa e do irmão, porque o irmão tem sido... Que idade tem o irmão do Pedro? O irmão tem 19 anos, mas tem sido um grande homem. Já tem ajudado bastante. Ajuda. O muito. que a Cidália a deixa um pouco mais aliviada, porque ele, sendo já maiorzinho, já mais independente. Sim, eu sei que mesmo que eu não esteja, o irmão consegue se orientar a nível de comida, de roupa, de tudo. Pronto. Para mim é mais um alívio. Já percebemos que, em termos de apoios financeiros, só mesmo os amigos é que têm surgido. Foi por isso que criaram uma página no Facebook. Quer-nos falar dela? Sim. Portanto, esta página nós criámos quando fomos para esta clínica, para Espinho, para a Kinésio, porque nós financeiramente já não podíamos mais, porque foi intensivos numa clínica no Algarve, nós andámos em clínicas de medicina chinesa, nós andávamos com o Pedro na piscina, andávamos com o Pedro em cavalos, tudo isso. E quem vive do trabalho do campo não tem capacidade para mais despesas, e mais tendo eu deixado de trabalhar. E então criámos uma página no Facebook, o Facebook do Pedro é o Pedro Querido, e a página dele é o Força Campeão, onde está a história do Pedro, o que é que nós fazemos, onde podem ver o trabalho que é feito com ele na clínica, e para que conseguíssemos levar a causa do Pedro até mais longe. No fundo, tudo aquilo que lhe vai chegando de informação, Cidália, a si e ao marido, que possa ser bom para o Pedro,
vocês tentam possibilitar, por assim dizer, que o vosso filho possa ter a oportunidade de experimentar todas as técnicas que estejam ao dispor em termos médicos, certo? Exato, exato. Por exemplo, o Pedro, neste momento, está a fazer entre fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, está a fazer fáscia, faz Padovan, faz ozonoterapia, faz um leque muito grande de várias técnicas que eu aqui não consegui encontrar. Daí também o motivo de ter-me deslocado para Espinho. Mas agora vocês tiveram conhecimento de uma outra situação, não é? Sim. Julgo que é em Espanha, Sim, que poderia ajudar o vosso filho, Sim. mas tudo custa muitos euros, não é? Muitos euros, muitos euros. O que é que estamos a falar? Conte-nos lá. Estamos a fazer é um tratamento que eu não sei muito bem explicar, sei que o médico fala que é à base com células, mas não sei muito bem explicar. O que ele, ainda hoje nós falámos com ele, e o que ele nos disse é: quando o Pedro tiver o organismo limpo de todos estes metais, nós avançamos para a frente, porque neste momento não se pode ir fazer este tratamento ao Pedro, porque isso é estragar dinheiro. E é uma coisa que nós temos, é muito respeito pelo dinheiro das pessoas. E isso já é um bom encaminhamento de conversa. Sim, sim. Ao longo deste tempo, como é que foi sentindo o apoio científico, médico, que o Pedrinho foi recebendo? Sim, o Pedro é acompanhado no hospital pediátrico. Portanto, nós começámos no de Santa Maria, mas depois eu pedi para ele ser visto numa especialidade no pediátrico, e a doutora interessou-se pelo caso do Pedro e resolveu querer lá ficar com ele, e neste momento o Pedro é acompanhado no hospital pediátrico. É assim, a equipa, dentro do que tem nos protocolos, elas tentam fazer o que está ao alcance delas, só que o nosso país, infelizmente, tem dinheiro para umas coisas, mas para outras não. E depois não estão autorizadas a passar e não podem passar. E se nós quisermos... Tem que ser tudo à vossa conta. Mas a nível pessoal tem sido impecáveis. Só que financeiramente não podem ajudar muito. No meio destas andanças todas, Cidália, alguma vez pensaram ou o fizeram em escrever, por exemplo, para o Ministro da Saúde, expondo o caso do Pedro e pedindo apoios para esta situação? Porque há pouco, quando me diz que vocês pagam muita coisa relacionada com a investigação, vocês estão a abrir caminho para outras famílias que possam ter também esta situação para resolver, e muitos dos passos que vocês estão a dar, se calhar os outros já não vão precisar de o fazer, porque já vai haver mais conhecimento sobre a matéria. Não, nunca. Foi coisa que por acaso nunca nos passou, mas quem sabe, no fim de eu ter mais respostas, eu escrever e apresentar. Eu sei isto, mas investi isto. Em termos da situação, como é que se lida diariamente com tudo isto? Olha, eu costumo dizer que temos que ter muita fé e muita força, porque é um dia após um dia, um dia tem-se um sonho, espera-se que no outro dia esse sonho se realize. E nem sempre se realiza, mas olhamos para o Pedro e o sorriso dele dá-nos força para continuar, mas há dias muito complicados. Portanto, percebo por essas palavras que continua a ser uma mulher de fé. Continuo. Essa não a perdeu? Não, isso sei. Se não for hoje, que há de ser amanhã, mas que, como eu costumo dizer, melhores dias virão. Em termos da situação do Pedro, são muitos tratamentos, já percebemos que os dias que passa na clínica são de facto intensos, porque face a todas as terapias que há pouco falou, ele também não deve ter uns dias muito descansados, não é? Mas vai sentindo de facto a evolução no Pedro. Às vezes pode ser aquelas pequeníssimas, milésimas coisas, mas que para ele são importantes. Para ele e para nós. Não é? É.
cada milésima para nós já é uma grande vitória, já é uma grande conquista. E o Pedro, quando consegue, quando faz algo novo para ele, Ele tem a noção que conseguiu uma coisa diferente, portanto... Tem a noção que conseguiu e tem a noção do que era para fazer e não consegue fazer. O Pedro tem a noção perfeitamente da situação em que está. E sente que o seu filho tem aquela vontade de ultrapassar. Eu tenho que conseguir levar isto em frente. Muita vontade. Que ele é uma criança. Por vezes nós vimos que há exercícios que puxam bastante por ele. Ele às vezes pode demonstrar um desagrado, mas está sempre com um sorriso, sempre. Vê-se que ele sente-se bem quando está a fazer algo para a melhoria dele. Em termos do Pedrinho, se eu lhe perguntar como é que é o seu filho, o que é que me diz sobre ele? Como é que me descreve o Pedrinho? É o meu tesouro. E o tesouro, como é que é assim a personalidade? Porque apesar dele não conseguir exprimir-se na totalidade, tem uma personalidade que já deu a conhecer à mãe e ao pai. Olha, é uma criança que eu acho que ele tem algo, uma sensibilidade enorme. Ao pé dele não pode estar ninguém triste, não pode ouvir falar alto, não pode haver uma discussão. Eu acho que o meu filho nasceu com uma missão de paz. E é aquele sorriso dele, aquele ar doce, porque ele acaba por ser muito doce, adora mimos, é uma criança, é o meu filho. Existe alguma coisa assim que ele goste? Tem um animal preferido? Vocês já tenham percebido? O que ele mais gosta é ir à escola. A sério? É a coisa que ele mais gosta, é ir à escola. E o Pedrinho vai normalmente à escola? Sim, como é que as coisas processam? Quando nós cá estamos em baixo, vai à escola. Está com a turminha que sempre o acompanhou desde o pré-escolar, da creche. Estamos a falar de uma escola pública? Sim. Portanto, o Pedro esteve numa Santa Casa, na creche, passou para o pré-escolar público e está numa escola pública, com a turma que sempre o acompanhou. E, portanto, tem depois também o devido acompanhamento para conseguir ir? Ou essa parte ainda falta e o Pedro não tem? Isso é que é uma parte muito mais complicada. O que é que falta ao Pedrinho? O Pedro, por exemplo, o ano passado, quando ia à escola, só tinha... Pedro tem direito a uma pessoa para o estar a acompanhar. Exatamente. E o Pedro, o ano passado, na escola, só tinha essa pessoa da parte da manhã. Da parte da tarde, Pedro não tinha ninguém. O Pedro estava na sala, mas estava na sala. Portanto, se o Pedro precisasse de alguma coisa, não havia ninguém que o pudesse imediatamente ajudar. Nada. E isso é complicado para ele. Isso é o que eu digo que é uma inclusão, mas excluída. Disfarçada de exclusão. Porque acaba por ser uma exclusão, só que é uma forma simpática. Tendo em conta que o Pedro não tem qualquer problema em termos cerebrais, portanto, ele vai conseguindo acompanhar o ritmo da escola. A gente não temos uma certeza se conseguirá acompanhar tudo, mas para aquilo que se tem feito, o Pedro consegue acompanhar. Ele vai manifestando isso. Depois há uma dificuldade de passar para fora o que ele vai adquirindo. Que isso é que ele tem dificuldade. Ele consegue escrever, não? Não, o Pedro tenta verbalizar, diz o sim, o não, há palavras que ele tenta imitar e de repetir e depois comunica muito bem a nível de pés. Através dos pés? Sim. Comunicando com gestos? O pé direito equivale ao sim, o pé esquerdo equivale ao não. Portanto, se ele quiser dizer um sim, mexe o pé direito, se quiser dizer um não, o pé esquerdo. Exato. Você, por exemplo, começa-lhe a fazer perguntas sobre qualquer coisa e ele faz uma conversa com o sim e com o não. E isto também foi tudo uma adaptação vossa e uma aprendizagem que tiveram que fazer com o vosso filho? Foi. Portanto, nós começámos para as mãos e ele, depois na escola, os amigos um dia começaram a perguntar-lhe pelos pés. E ele, a partir da altura, com os pés conseguia fazer melhor, começou a não querer fazer muito com as mãos. Mas o nosso objetivo é que ele
faça com as mãos e verbalize. Apesar de ele não ter o apoio que deveria ter na escola, ainda assim considera que é importante que, quando pode, ele esteja integrado nesse meio. Porque o Pedro, é preciso aprender, porque se ele não tem problemas cognitivos, o dia da manhã não se sabe e pode-se estar a perder uma grande oportunidade do Pedro aprender mais. E para ele estar com os amigos é um ponto de felicidade que eu quero que ele consiga usufruir dele ao máximo. Em termos daquele tratamento que se falava há pouco e da possível ida à Espanha, tem que diminuir os ditos metais que estão no corpo. Isso tem acontecido? Qual é a situação? Sim. Agora, por exemplo, neste novo exame que mandámos agora para os Estados Unidos, que foi hoje, já se vai ver novamente os valores. E, como diz o médico, enquanto esses não tiver tudo eliminado, não podemos passar para a próxima fase. E então vamos continuar a fazer a medicação para o organismo expelir. Sim. O que tem acontecido, embora se calhar a um ritmo mais lento do que aquilo que seria desejado. Exatamente, daí ter que passar a dar comida mais biológica. Porque há pouco dizia-me que o Pedro não pode comer tudo, não é? Não, o Pedro não pode comer nada com açúcares, o Pedro não pode a proteína do leite, não pode peixe de viveiro, glútenes. Portanto, o Pedro tem uma alimentação muito restrita. Muito restrita, e eu diria que se calhar que não é muito barata, para sermos assim diretos, não é? Porque os produtos devem ser todos... Não é como fazer uma alimentação numa casa onde se pode comer tudo. Nós compramos um pacote de Cerelac normal por 2€ e qualquer coisa. A papa que o Pedro come custa 3,59€ e uma caixa é para 2 dias. Dá para 4 refeições. Portanto, isso tudo faz a diferença depois no orçamento familiar. 1 litro de leite nós compramos no supermercado por 60 cêntimos. 1 litro da bebida que o Pedro bebe são 2€. Portanto, os iogurtes sem lactose, são os suplementos que o Pedro come 1 por dia, são 15€. Na verdade, tudo alterou na vossa mecânica familiar. Tudo. Depois desta situação, e mesmo os tratamentos em espinho também são caros, não é? São. Eu estou a gastar uma média de 100€ por dia. Para o Pedro ficar lá e ter o acompanhamento necessário. Só para os tratamentos. Depois tenho mais a despesa da casa, da estadia, de tudo, não é? tudo isso. Que mensagem é que deixaria lá para casa para esta situação do Pedrinho, para aquilo que vocês estão a viver? Que não desejo a ninguém, mas que não desejo, mas se acontecer a alguém, que nunca baixem os braços. É sempre para lutar. Sempre, porque nós não sabemos o dia da manhã e, como sempre me tem dito, ficar de braços cruzados não resolve. Embora é uma humilhação muito grande nós termos que pedir ajuda. Foi quase uma humilhação nós termos, mas pensámos, ou a gente se sentir mais em baixo ou as melhoras do nosso filho. E nós optamos as melhoras do nosso filho. Pelo seu tesouro fez tudo. É o meu tesouro. E faz tudo. Tudo. Muito bem, Cidália, muito obrigada por ter vindo dar a conhecer esta história do Pedrinho. O Pedrinho é então aquela criança especial que já percebemos tem também um sorriso luminoso para o mundo. Ele é também, como a mãe disse há pouco, de uma forma tão bonita, é um condutor da paz, portanto, ele traz a paz. E, de certa forma, é exatamente por isso que a organização da Bênção dos Capacetes 2018, que está marcada para dia 30 de setembro no Santuário de Fátima e que poderá acompanhar tudo em direto aqui na Ângelos TV, que é a televisão oficial do evento, foi por isso que a organização se sensibilizou com esta história e decidiu que parte da verba que será angariada com a venda de todo o merchandising que diz respeito à organização desta bênção de capacetes e donativos que possam chegar, será
para o Pedrinho e ajudar então esta criança para que possa continuar nestes tratamentos que o deixam a cada dia melhor, embora não à velocidade com toda a certeza que a mãe desejava e o pai, mas que lentamente e pelos caminhos de Deus ele vai conseguindo. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.